No vídeo passado, a gente implementou todo o nosso bloco, certo? Fizemos também os nossos casos de testes, testamos todo o nosso bloco, criamos toda a nossa lógica de tela está finalizada, assim como também nos vídeos passados criamos todo a nossa estrutura de base, que é o nosso domínio e o nosso data. E hoje vamos para a camada superior, a última camada da última feature, a nossa presentation, né? Vamos entrar nas pages e criar a nossa interface. Então, vamos criar a nossa área de bookmarks, onde a gente salva os nossos uploads. Então, caso você não lembre, estamos criando essa seção aqui. Ela não está só aqui. Na verdade, eu estou sem nenhum item salvo. Mas, como a gente salva, né? Caso você não lembre, você vai abrir um upload que você acha interessante, que o usuário acha interessante, e a gente vai ter a opção aqui de salvar. E tocando nela, a gente pode salvar esse conteúdo. Ele vai estar lá na nossa lista de bookmarks agora, certo? A gente pode entrar nele de novo, de salvar. Se a gente volta para a tela anterior, ele desaparece. Salvamos aqui, salvar esse, salvar esse aqui, e vou salvar esse aqui também. Pronto, temos 3 conteúdos, bookmarks, faltando, tá aqui. Sei que não tinha entrado. Tá aqui os 3. A gente também pode excluir arrastando ele para qualquer um dos lados, certo? A gente pode voltar caso queira. Então eu posso tirar ele, mas se eu mudar de ideia eu posso vir em andando e ele volta aqui. A gente também vai implementar isso. Se o tempo passar, ele vai desaparecer completamente da nossa lista. Pronto, agora já era. Beleza? Então é isso que a gente vai desenvolver no vídeo de hoje. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o salvamento. Então a gente vai precisar acessar de novo essa página que a gente já implementou e adicionar funcionalidade nesse botão que ainda não existe. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar nossas injeções, certo? Vamos injetar nossas dependências. Então aqui no nosso container injector. A gente vai adicionar a função da última feature, que é o nosso bookmarks. Vamos criar essa feature lá embaixo. Essa função, na verdade, e aqui está. Qual a dependência que a gente vai ter que injetar aqui? Bem, a gente vai ter que injetar o nosso data source, nossos domínios, nossos repositories, os nossos user cases e o nosso block, que já estão tudo pronto. Eu vou copiar aqui no meu código de exemplo para a gente adiantar mais rápido essa parte. Então tá aqui, vou só fazer os imports. Beleza. Subindo tudo aqui, nosso data source, nosso único data source, o nosso repository, os nossos user cases e também o nosso block. Então, quando precisarmos chamar esses elementos, eles agora deveriam funcionar. Vamos fechar essa página aqui. Vamos fechar todas essas páginas aqui. Vamos colapsar isso aqui para organizar. Vamos vir em presentations, pages, e a gente vai criar uma nova pasta com o nome da nossa página. Então, o nome da nossa página vai ser bookmark, na verdade. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa page, que vai se chamar bookmark upload page. Pronto, Dart. Vamos criar um stateful aqui, bookmark upload page. Vamos ter esse foundation aqui que a gente vai precisar, esse import aqui. Beleza, vamos deixar assim por enquanto. Antes de construir a tela, eu queria construir primeiro a nossa lógica para salvar dentro lá do upload, né? Porque senão a nossa lista vai estar sempre vazia. Então vamos adicionar logo essa lógica para a gente poder preencher ela. Então a gente vai fazer isso. A gente vai vir no nosso today upload, onde tem a nossa page, a nossa upload view page, que é basicamente onde está a tela onde é construída, né, a visão do nosso upload. Vou botar no emulador aqui, que é essa tela aqui, onde a gente vai ver a nossa imagem, vai ver a descrição, vai ter os botões. A gente vai descer até onde está o botão. Então vamos ver se eu lembro onde era. Esse é o botão de salvar e é aqui que a gente vai construir a nossa lógica. E basicamente qual é a lógica que a gente vai construir? Além da lógica de chamar o nosso block, chamando os nossos eventos adequados, o evento de salvar, a gente vai precisar chamar o evento de remover e o evento que verifica se esse upload está salvo. Então, veja que
sempre que eu abro um upload que está salvo, ele vem automaticamente pintado, né? Caso ele não seja, ele não vem. E isso pode ser de qualquer fluxo. Então, vamos voltar aqui. Isso a gente está no fluxo de home. A gente já salvou essa imagem, esse upload. Então, se eu clicar nele, ele deve vir pintado. Ele vem, ó, não importa de qual fluxo. A gente sempre faz essa verificação para ver se o elemento está salvo. E se ele tiver, a gente retorna ele aqui bonitinho. Bom, então para a gente fazer tudo isso, a gente vai precisar botar o nosso bloco aqui dentro. Então a gente vai iniciar aqui também com leite o nosso bookmark block, upload block. E aqui no init a gente vai iniciá-lo com o nosso get it dessa forma. Voltando agora lá para o nosso botão, vamos deixar ele comentado por enquanto para a gente voltar nele depois. E a gente vai adicionar aqui um stream builder, como a gente fez em todas as outras telas. É a forma que a gente usa para avaliar as strings e avaliar o nosso bloco, os estados dele. Então aqui a gente vai ter o nosso book upload block. E a gente vai ficar escutando a nossa string daqui. Nossa função de build vai ter o nosso contexto snapshot e o Copilot já me recomendou aqui, mas a gente vai apagar isso. Primeiro eu vou modificar esse parâmetro aqui, que eu gosto que ele seja. Vamos botar ele local, que é melhor assim. Beleza. Aqui a gente vai chamar um final, chamando o nosso state igual a snapshot data. Beleza. E agora a gente já tem o nosso estado mais facilmente analisado. Aqui a gente não vai ter nenhuma tela de carregamento, né? Não vai precisar do nosso círculo Progress Indicator. Então o primeiro estado que a gente vai verificar aqui é se houve um local access bookmark upload state. Esse evento vai retornar se houve sucesso tanto na hora de salvar quanto na hora de apagar. Bem, então como a gente vai saber qual é qual? Bom, a gente vai saber pelo retorno lá do nosso evento, certo? Então quando o remove sucesso acontecer, o nosso user case ele retorna aqui uma classe upload remove, e essa mensagem vai vir direto dentro do nosso local access book upload state, né? Mesma coisa no sucesso, ele vai retornar o upload save e vai adicionar a mensagem aqui. Então a gente vai avaliar baseado na string, tá? Pensando bem, agora não seria a forma mais elegante de se fazer, mas enfim, a gente vai fazer dessa forma. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer state.message e eu vou verificar, para não ficar com um hashcode aqui, eu vou adicionar, eu vou chamar a própria variável, a própria classe, desculpe, que é a upload save, com um ponto message. Eu tenho que instanciar, certo? Com um ponto message. Então se a mensagem for igual, né? Se a mensagem que veio do state foi igual ao upload saved message, então quer dizer que ele tentou salvar o conteúdo. Então nesse caso a gente vai emitir a mensagem dizendo que o conteúdo foi salvo e vamos trocar a cor do nosso icon para pintado, né? Mas antes a gente vai adicionar uma verificação aqui para ver se o nosso ícone já não é o ícone adequado. Então lá no topo, e a gente também vai fazer isso para evitar alguns bugs que às vezes acontecia dele não mudar. Então eu fiz essa lógica aqui. Aqui no topo a gente vai adicionar o seguinte, mais uma variável, ela vai ser inicializada imediatamente, que é do tipo icon data, vai ser o icon save, né? Então ele está aqui marcando o nosso bookboard. Então por padrão o nosso upload não é salvo, né? Esse é o padrão, essa é a exibição padrão. Ele só vai mudar se o nosso upload estiver salvo. Aqui eu vou adicionar uma verificação nesse icon save, que é o seguinte, vou fazer icon save.codePoint é diferente do icons.bookCodePoint. O que é que eu estou verificando? Eu estou verificando se o nosso icon já não é o icon adequado. Se ele não for, no caso de salvar, né? Então entrei aqui local, vou fazer uma mudança no estado. Qual é a mudança? Eu tenho que mudar para upload save, né? Para mostrar o ícone de que o upload está salvo. Tá, o ícone já não é o adequado. Eu verifico aqui. Se não for, a gente vai fazer o icon save e vamos chamar o nosso show snack bar.
Porque se lembre que quando a gente salva, a gente mostra um show snack bar para o usuário. Save content, certo? Essa verificação também é importante para evitar que o nosso snack bar fique aparecendo quando houver uma atualização de estados, né? Então, quando a gente executa o stream ou faz um set state, se não tiver essa verificação, ele fica aparecendo toda hora. Então, se eu dou um set state, a snack bar vai aparecer aqui de novo, porque ele faz esse fluxo e ele vai acabar caindo aqui e ele apresenta. Então, essa verificação também impede que o nosso snack bar fique aparecendo toda hora. Então, esse snack bar vai ser usado em muitos cantos. A gente vai criar uma função para ele. Essa função vai se chamar show snack bar e ela vai receber uma string, que nesse caso da nossa string é o nosso state.message. No caso a gente já implementou o show snack bar. Sim, a gente implementou da outra vez, né? Perfeito, então deixa ele aí. E no final dessa verificação a gente vai fazer o else, que nesse caso significa que o nosso upload não é salvo. Então a gente vai fazer a mesma verificação para ver se o ícone já não é o adequado, né? Nesse caso o bookboards, na verdade é o bookboards. Na verdade tá certo, eu estava confundindo aqui, certo? Então se não for salvo, né, se for diferente da mensagem da upload salvo, quer dizer que ele removeu o usuário, que é essa ação aqui, removeu, a gente volta para o board tranquilo e manda o snack bar com a mensagem de que o conteúdo foi removido. Beleza, com essa lógica a gente já controla o nosso botãozinho para ele exibir o design adequado de acordo com o conteúdo. E agora a gente vai implementar aqui o nosso estado, o nosso controle de estado, para quando verifica se o item já não está salvo. Então como a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o nosso if aqui, state is e save the book upload state. Então já está o nosso estado pronto, obviamente. E aqui a gente vai fazer simplesmente adicionar o nosso if. Não precisa exibir nenhuma snack bar. A gente simplesmente muda o nosso icon save para o bookmark. Beleza? Então a gente já tem todo o nosso controle dos nossos icons. Do nosso icon, certo? Para exibir corretamente se tiver salvo ou se não tiver. Então aqui a gente já pode retornar o nosso botão. Então vou recuperar isso aqui. Adicionar o return e ponto e vírgula. A gente vai mudar esse icon aqui, porque ele vai ser o nosso icon que está dentro da nossa lógica de controle, para a gente exibir ele corretamente. E agora a gente vai precisar definir a nossa lógica do onTap. E na verdade ela não é tão difícil, é muito simples, mas vai fazer uma verificação do nosso icon save. Então, por exemplo, se o nosso icon save for igual, vamos usar o code para ter certeza. Code point foi igual a icons.bookmarks.board.codepoint. Se o nosso icon for esse tipo de icon, né, icon board point, significa que ele não está salvo. Então, se o usuário clicou aqui, a gente vai ter que salvar, o nosso upload. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso block, porque é upload block input.add, passando o nosso estado save book upload event, passando o nosso upload atual. Prontinho. Caso contrário, a gente chama o nosso book remove, e vai chamar o nosso remove save upload event, e a gente vai passar a data aqui, né? Lembrando que a gente vai usar a nossa função de conversão lá, date convert, pronto, date do string, e a gente vai passar o nosso upload, pronto, barra date, e o nosso block, junto com nossos user cases, repositories e data sources, vai remover o nosso book upload. Pronto, isso é suficiente para a gente fazer o nosso botão funcionar. A gente já pode fazer o build e ver se está tudo certo. Vamos executar aqui. Beleza, fez o build aqui certinho. A gente não teve problema com as nossas injectors, aparentemente. Vamos ver na hora que a gente abrir aqui um upload. Vou clicar nesse aqui. Aparentemente tudo certo, a gente fez a injeção correta. Ele achou o nosso block. Agora vamos ver se ele vai salvar o nosso upload. Opa, upload save.
Aparentemente tudo certo. Vamos tentar de novo. Upload remove. Beleza, vamos salvar. Upload save. Vamos fechar. Vamos abrir de novo. E ele não veio ser salvo porque a gente não adicionou a função que vai verificar isso, né? A gente botou os estados, mas não acionou o evento. Então, esse evento a gente vai adicionar lá em cima de tudo, né? Obviamente, lá no nosso init. E logo depois que o nosso bloco é instanciado, a gente vai chamar ele, vai chamar o input, vamos adicionar o add, e a gente vai chamar o is save book upload event. Passando a data, e a gente vai usar a mesma lógica, date convert, ponto, date to string. A gente vai chamar o nosso upload, que já foi inicializado aqui em cima, passando o nosso campo date. Beleza, dá um hot reload aqui. Vamos fechar essa página de novo, abrir, e dessa vez ele retornou corretinho. Se a gente abrir um que não está salvo, ele deve vir normal. É isso mesmo. Salvar. Abrindo agora. E é isso aí, deu certo. Bom, agora vamos criar a nossa lista de books, né? Vamos partir para essa página. Agora aqui dentro, a gente vai vir na nossa página que a gente já fez. E vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos inicializar o nosso bloco late. Book upload. Bookmark. Upload block. Opa, estou inicializando erradaço. Bookmark. Upload block está aqui. Nesse caso eu vou colocar apenas block aqui. Esse aqui é o bloco principal. Vamos chamar o nosso init state e inicializar o nosso bloco. Block. Vai ser igual. Não, desse jeito não. A gente quer o nosso get it. Exatamente dessa forma. Vamos criar a nossa tela. Então adeus esse placeholder aqui. E um olá para o nosso famoso scaffold. Vamos adicionar uma app bar. A nossa app bar, se vocês olharem aqui, está bem estranha, mas lá no outro aplicativo, vamos dar uma olhada nele. Ela basicamente é a mesma, né? Ela vai manter o search e o ícone de voltar. Ela não vai ter título nenhum. Então a gente vai tentar adicionar uma action aqui. Essa action é um icon button, não com refresh, mas com um search. Beleza, vamos definir isso aqui como uma constante e salvar. Voltando lá para o nosso app. Ah, sim, claro. Tá dando um erro de navegação aqui, né? Que a gente tá navegando para a página errada. Isso foi um elemento que a gente adicionou lá no nosso route navigate para quando a gente fosse para a página errada. E é isso que está acontecendo aqui. A gente vai ter que configurar ele para jogar para nossa página certa. Então a gente vai ter que vir em upload today page, eu acho que era isso. Não, não é. É no fetch uploads, na verdade. Vamos achar o nosso button navigation, a gente está aqui. Ele está indo para o parâmetro upload save. Eu acho que ele não implementou essa rota ainda. Vamos verificar isso. E é isso mesmo. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar mais um caso aqui. O nosso controle de navegação com o nosso não bookmarks. Vamos chamar de bookmarks. Vai chamar de bookmarks upload page, que não recebe nada. Então adicionar esse caminho dentro do nosso fetch, né? Dentro do nosso button navigation bar. No upload today não. Bookmarks. Vamos ver se o hot reload já é suficiente. Agora quando eu clicar nesse botão ele deveria ir para nossa página. E ele foi. Aqui o nosso search adequadinho. Bom, beleza, vamos construir aqui o nosso body. Então no nosso body a gente vai ter o nosso stream builder, certo? Então todo o nosso body vai ser baseado no estado da nossa stream, no estado do nosso bloco. Vamos tirar isso aqui, a gente pode chamar isso de final apenas. E beleza, a gente tem a nossa estrutura básica aqui, nosso stream builder. Então vamos começar aquela verificação de estados marota. Vamos aqui if state mount, não, state. Vamos verificar se ele está carregando. É um dos primeiros estados que a gente verifica. Então, Circle Progress Indicator mesmo, é isso aí.
O segundo estado que a gente vai verificar é o state de erro, né? E para o nosso estado de erro, a gente já tem um widget especial para isso. Vamos deixar dentro do center mesmo. A gente vai chamar o nosso erro widget. Erro widget não tá certo isso. É o erro, tô esquecendo o nome. Upload widget, não é isso? É isso mesmo. Erro upload widget, no caso a gente não vai ter o nosso retry aqui, porque se ele bugar aqui para acessar o share preference, é provável que ele não bugue mais, não dê mais certo, né? Porque a chance do nosso share preference dar um bug é de que ele tem algum problema sério. Então a gente não vai botar aqui o retry, né? Poderia botar também, não seria um problema, mas enfim, eu não vou colocar. E por fim, o nosso caso de sucesso, que é onde a gente vai exibir a nossa lista. Mas a gente vai exibir essa lista diferente aqui, porque a gente vai ter que fazer um controle nela especial para a gente remover itens dela e adicionar itens delas, como eu mostrei para vocês com as funcionalidades do arrastar e solta, e de quando você navega para a tela anterior, a gente tem que saber se o usuário desmarcou ela, para quando ele voltar para a nossa tela, a gente atualizar. Então o nosso success state, ele vai só adicionar um elemento à nossa lista, que não foi criado ainda. Então eu vou criar uma lista aqui, e a gente vai adicionar um state list, certo? Vamos pedir para o nosso VS Code criar create class, create local variable list. Não, deixa, vou criar em cima mesmo. Aqui em cima vou adicionar list. Pronto. Upload list vazia, certo? Aproveitando que eu estou aqui no início, eu vou lançar logo o nosso evento, que é o nosso evento de fetch, que vai trazer todos os books que foram salvos e startar o nosso bloco. Aqui embaixo, depois da lista, a gente vai adicionar a nossa lógica de retorno e construir realmente a nossa lista de uploads. Então, mas antes disso, na verdade, a gente vai tirar esse retorno, a gente vai fazer uma verificação, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente vai verificar é se a nossa lista está vazia, né? Então, pode ser esse o caso do usuário não ter salvado nenhum item. Isso não é um erro, é um estado natural. Então, a gente vai verificar se a nossa lista está vazia. Se a nossa lista estiver vazia, a gente vai simplesmente retornar um center, certo? Primeiro aqui. A gente vai montar um container aqui dentro. Nesse container, a gente vai adicionar um padding all 8.0. Esse é o nosso padding. No nosso children, a gente vai colocar uma coluna children. Vamos fazer um alinhamento aqui, max line, para o center também. E aqui dentro a gente vai colocar dois ícones só, dois widgets, desculpe, que é um ícone informativo, né, com ícone de informação apenas. A cor branca, né? Então a gente vai ter custom columns que a gente definiu, né? O nosso branco que a gente definiu. Tá no nosso custom columns aqui. É a mesma coisa aqui, com a mensagem dizendo que você não salvou nenhum conteúdo ainda. Então basicamente é isso que a gente vai mostrar para o usuário quando ele não tiver nenhum conteúdo salvo, um íconezinho e uma mensagem dizendo que ele não salvou nenhum conteúdo. Aí, se caso tiver alguma coisa na lista, né? Então, se ela não for vazia, aí sim a gente vai adicionar, mostrar a nossa lista de conteúdos, e para isso a gente vai usar um return no nosso list view, o famoso list view builder. Vamos colecionar um item count. Esse item vai ser o nosso list length, um item builder com o nosso contexto e o nosso index. Vamos remover isso aqui. E a gente vai simplesmente fazer um return upload tile, que a gente já definiu. Então a gente vai passar na nossa list barra index o nosso upload, e o OnTap vai ser a navegação para nossa upload view. Então aqui a gente vai ter o nosso navigation. Vou colocar aqui e aqui, ponto e vírgula. Beleza, aqui já vai ser suficiente para a gente exibir nossa lista de itens, né? A gente já chamou o nosso evento inicial, a gente já consegue navegar. Algumas funcionalidades ainda para a gente implementar aqui, mas vamos por parte. Então, hot reload, eu acho que vai ser suficiente. Olha só, a gente não tem nenhum conteúdo salvo. Apareceu aquilo ali porque
ele fez um reload no estado da tela, e no estado inicial da tela a gente não lançava o nosso evento, então a lista estava vindo vazia. Mas como a gente tem dois itens salvos, o close-up, esse aqui, e esse outro que também está salvo, agora ele deveria trazer a nossa lista de itens. Vamos ver. E ele trouxe tudo certinho. A gente tem um erro aqui de padding. Vamos adicionar um paddingzinho para ele. Vamos colocar apenas only e vamos botar 10 no left e right 10 também. Ficou melhor. Beleza, agora a gente tem os nossos uploads na lista de nossos books. Se a gente clicar neles, a gente vai para nossa tela sem problemas. E agora a gente tem que adicionar algumas lógicas. Primeiro, uma lógica para quando eu clicar aqui e eu voltar para a tela, de alguma forma a gente vai ter que remover esse item aqui se o usuário removeu, certo? Então se o usuário clicou aqui, a gente tem que remover. E como é que ele vai fazer isso? A gente pode fazer isso facilmente usando o parâmetro then do nosso Navigation. Lembre-se que o nosso Navigation ele é uma função filter, certo? Nosso push name, na verdade, a maioria das funções de navegação elas são filters. Então a gente pode usar o then para esperar retornos que ela pode retornar. Então quando eu clico aqui, essa página fica travada aqui como uma função filter e normalmente fica. A gente pode usar await aqui se quiser também, igual a gente vai chamar dessa API, né? Aqui está dando erro porque isso aqui não é async. Então a gente pode fazer isso também com a navegação. Nesse caso a gente não precisa usar um await, a gente poderia, daria certo, mas para não transformar essa função em async, a gente usa o then, e aí na hora que o usuário voltar para aqui, esse then vai ser disparado. E a gente consegue também transmitir valores através desse value aqui, certo? Então eu podia usar algum tipo de argumento aqui para que quando eu clicasse, eu fizesse essa ação aqui, eu retornasse para a página anterior uma informação do tipo o upload foi salvo ou o upload foi removido. Mas a gente não precisa disso tudo aqui. Nesse caso, como a gente faz uma chamada local ao nosso share, a gente não precisa ficar preocupado com chamar demais ele, já que o custo de chamá-lo é 0. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente não vai transmitir nenhum valor para não criar esse tipo de lógica. A gente vai simplesmente adicionar uma função aqui que atualiza a nossa lista. Então a gente pode chamar simplesmente nosso block input add fetch upload events. Então quando a gente fizer essa ação, está faltando aqui um parênteses, é a nossa função de atualizar a lista, que traz a lista atualizada. Ela já vai ser suficiente para atualizar a nossa lista toda vez. Então seja ele tenha removido ou não, a nossa lista vai ser atualizada toda vez que a gente voltar, e a gente vai ter sempre a lista mais atualizada aqui. Vamos dar um hot reload, deve ser suficiente. E agora eu vou tentar remover esse elemento aqui, e quando a gente voltar para a tela, ele deveria desaparecer. Vamos apertar save, upload remove. Quando a gente volta para a tela, ele desaparece. E é isso mesmo. Se a gente entrar nessa daqui e não remove, a gente volta para a tela, ele continua aqui. E é isso mesmo que a gente quer. Beleza, a gente vai adicionar mais um elemento. Esse elemento para a gente arrastar aqui o nosso upload, né? Ele não está arrastando aqui, mas a gente quer que quando ele arraste para o lado, para a esquerda ou para a direita, ele seja removido. Então como a gente faz isso? No Flutter a gente pode fazer isso usando um elemento chamado dismissible, certo? Opa! Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um wrap desse upload tile para um widget, e eu vou chamar esse widget dismissible. Esse dismissible vai receber alguns parâmetros importantes. Primeiro é uma key, certo? A gente vai trabalhar nela. E o outro é uma função que é chamada onDismiss. Essa função ela tem um parâmetro chamado, que normalmente você vai chamar ele de direction, que basicamente ele vai trazer para você informações sobre a direção em que foi o scroll, certo? Então se ele puxou para a esquerda, se puxou para a direita, esse direction traz essa informação. Então você conseguiria com ele adicionar funções diferentes para movimentos para a esquerda ou para a direita, se você quisesse. No nosso caso, seja para qual lado ele puxe, a gente vai deletar, então a gente não precisa fazer essa verificação.
Mas como a gente vai fazer esse controle? Lembre que quando a gente arrasta no nosso, a gente pode fazer o undone, né? Então, removi, apareceu aqui a informação, eu posso voltar. Então a gente vai ter que fazer um controle para armazenar temporariamente esse item que foi removido, para poder trazê-lo de volta caso o usuário queira. Então como a gente faz isso? Primeiro eu vou criar outra variável, eu vou nomear ela aqui, e a gente vai chamar essa variável de cache upload, certo? Ele vai receber o item atual da lista. Então vamos criar esse cache upload. E esse cache upload ele vai guardar o upload que acabou de ser removido pelo usuário no cache, né? Não é nada mais que isso, que é para caso o usuário desista de removê-lo, a gente possa retomar ele para a lista sem problemas. Então a gente só faz isso, né? Então, na hora que isso aqui for chamado, essa função, é porque o usuário puxou ou para a esquerda ou para a direita. Esse onDismiss vai ser chamado. Instantaneamente a gente vai salvar o upload atual, né? O upload que foi removido em um cache. E agora a gente vai iniciar a nossa lógica para remover tudo. Para isso a gente vai ter que usar aqui um setState. Não é o adequado quando a gente usa block, mas eu vou usar aqui porque para falar a verdade eu fiquei com preguiça de procurar algo mais complexo na época. Mas enfim, aqui a gente vai chamar o nosso show snackbar. E o nosso show snackbar e basicamente ele vai ter o controle de tudo isso, né? Ele que vai mostrar que o conteúdo foi removido e vai ter lá o botão de undone caso ele queira voltar, né? Refazer. E para esse snackbar funcionar corretamente, ele tem que saber a mensagem que ele vai exibir. Essa mensagem vai ser hashcode aqui, certo? Então eu vou colocar content remove. A gente não vai precisar do contexto. E o que ele vai passar é o index, certo? Por que o index? A gente vai passar o index porque a gente vai sempre inserir ele de volta na mesma posição da lista. Então a gente não vai adicionar ele no topo ou no fim. Então, por exemplo, se eu removo esse aqui e eu dou um undone, ele volta para o topo da lista. Vamos adicionar mais um aqui, mais um elemento aqui. Vamos adicionar esse. Volta aqui, book. Beleza? Agora a gente tem aqui um no meio. Se eu tento fazer com esse e eu dou um undone, ele volta para a mesma posição na lista. Ele não volta nem para debaixo nem para em cima. E para a gente fazer isso, a gente vai ter que guardar. A gente tem que saber o index, em que index ele está. Então a gente vai mandar isso para o nosso snackbar, que é quem vai fazer o controle de tudo isso. Então aqui a gente vai criar um create function, né? Ele vai criar lá embaixo. Deixa eu ver se ele criou certo. Não, não criou. Criou fora da classe, não é o que a gente quer. É aqui dentro. Eu não estou entendendo porque aqui está dando um erro. Aqui está vindo uma vírgula. Ah, tá. Isso aqui, né? Agora sim. Beleza, eu tinha colocado como se fosse uma função anônima. Mas não é. Então, beleza. Salvamos no cache. Chamando o nosso show snackbar. A gente já vai criar a lógica para ele. Mas antes eu vou adicionar o elemento dessa aqui. O que é essa aqui? Basicamente aqui em Flutter, a maioria dos widgets ele recebe. Alguns exigem, alguns não exigem. Então o nosso upload tile ele tem, né? O nosso list build ele também tem. O nosso icon ele vai ter também keys. Mas basicamente o Flutter usa essas keys para determinar coisas únicas, né? Então a gente usa ela para identificar um elemento que supostamente tem que ser único. Então quando a gente usa ela, a gente passa algum elemento para ela que a identifique, que a torne único. Para nós, no nosso upload, é muito fácil fazer isso, porque a gente tem o nosso campo data. Então quando a gente quer tornar um upload único, a gente sempre usa o nosso data, porque a gente sabe que no upload, né, na API do upload, as datas nunca se repetem, elas são os IDs de nossos uploads. Então a gente chama esse parâmetro key, beleza, uma classe key, e a gente simplesmente manda para ela uma string, pode ser um inteiro também, certo? Na verdade só pode ser string, uma string que vai identificar ela como único, e vai ser através dessa string que o dismissible vai entender quem ele tem que animar, certo? Então, para ele saber que ele tem que animar esse aqui, ele usa aqui, porque senão ele não ia saber se ele animava esse aqui, ou de cima, ou de baixo.
Então ele vai ficar perdido. Então ele precisa dessa aqui para identificar unicamente um item, certo? Beleza, o nosso dismissible está pronto. Vamos aqui no nosso show snack bar e vamos criar a lógicazinha para ele. Vai ser o seguinte: primeiro a gente vai chamar o nosso widget bind ponto instance ponto add post frame callback timestamp não precisa, e aqui dentro a gente vai chamar o nosso scaffold message pronto of contexto show snack bar. Aqui dentro a gente chama a nossa snack bar. Lembrando que a gente usa esse add post frame callback para evitar que o nosso snack bar seja chamado no momento que a nossa tela está fazendo algum tipo de load ou reload. Isso buga o app, né, e ele dá uma crashada. Então a gente tem que usar ele. Então aqui nesse snack bar vamos definir alguns designs para ele. Primeiro vamos colocar um background com Norton Custom Colors .black. O nosso content, que vai ser basicamente um texto. Vai ser basicamente, não é um texto, né? A gente não precisa disso aqui, do estilo. Vamos definir isso aqui com mensagem em vez só de S. O content é a mensagem que vai aparecer, certo? E aqui a gente vai definir a nossa action. A action é o botãozinho lá do undone que vai aparecer no nosso snack bar. Então para isso a gente vai chamar um snack bar action. Essa snack bar vai receber por padrão um label e um onPress, né? Ou seja, o texto que vai ser exibido. Isso aqui é um string simples. Então a gente manda aqui um undone, que significa desfazer, né? E uma função, a gente pode chamar aqui a nossa função e vamos criar a lógica para ele. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma lógica que é o seguinte aqui: quando a gente faz o dismissible, rola um tempo que conta, que é o tempo que o usuário tem para dar o undone e voltar. Se o usuário esperar demais, né, ou não fizer nada, esse undone vai ser desfeito aqui. Vamos esperar, e aí quando isso acabar, ele não tem mais como trazer de volta o seu upload. Então a gente vai ter essa lógica aqui que fica contando esse tempo, e quando esse tempo acaba, a snack bar desaparece e ele não pode mais fazer nada. O seu upload vai estar perdido. Beleza, então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai definir uma duração para nossa própria snack bar. Então aqui em duration a gente vai chamar de 6. Então a nossa snack bar vai ficar aparecendo por 6 segundos. Então aqui eu tenho que chamar duração. É constant duration seconds 6. Então o usuário tem 6 segundos para decidir se ele quer desfazer o que ele fez. Se esse tempo passar, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma função chamada onVisible, certo? E o que é que ela acontece? Ó, essa função é chamada no primeiro momento em que a snack bar é visível. Então no momento que a snack bar aparece, essa função callback é chamada. Então ela vai ser perfeita para a gente iniciar o nosso time para remover completamente o nosso upload. Então é aqui dentro que a gente vai adicionar o nosso delay, certo? Nosso filter, pronto, delay, constant duration. E aqui para ter, onde é que foi o nosso duration? Ah, tá aqui. Pensei que eu tinha excluído isso aqui. Aqui a gente vai definir os segundos. A gente poderia colocar 6, né, que é o tempo da nossa snack bar. Então quando a snack bar desaparecer, o timeout também desaparece e o item é removido. Mas para a gente ter uma margem de segurança para o usuário clicar lá nos últimos minutos, a gente vai adicionar 7 segundos para ter certeza de que a gente só vai remover quando a snack bar realmente desapareceu e não tem mais jeito. Opa, a gente vai adicionar então aqui uma função que é basicamente a função que vai acontecer quando essa duração acabar. Então o que a gente vai fazer? Para ter mais segurança, a gente vai verificar também se o item está na lista, né? Certo? Então a gente vai fazer o seguinte: list.contains cache upload. Essa função vai verificar se um item, um elemento da lista existe. Então antes de remover, a gente vai verificar se esse item realmente está na lista. No caso dessa função, ela retorna true se ele tiver, né? Então a gente quer executar a ação. Então se ele contém, a gente vai remover, certo? Se ele retornar falso, o item nem está na lista. Eu não tenho nem o que fazer. Então se o item existe na lista,
block input.add remove save upload event. A gente vai chamar de novo o nosso dateConvert, dateToSpeak, a gente vai chamar dateToString, na verdade, getUpload.date. Então, se o timeout acabou, a janela de voltar atrás acabou, a gente remove o item da lista. Na nossa jackbar, onde a gente vai ter o undone, a gente vai colocar a lógica para quando ele quiser voltar. Então essa lógica a gente também vai usar o setState aqui, e a gente vai chamar o nosso list com o parâmetro insert, certo? O parâmetro insert ele serve para você inserir um elemento numa posição específica de uma lista, né? Então você passa a posição, caso o index e o elemento, e ele vai adicionar exatamente naquela posição. Beleza? Com isso aqui a gente já tem o nosso controle de dismissible e de inserção dos nossos itens. Vamos dar um hot reload aqui. Vamos voltar essa tela para ele recarregar tudo. E eu acredito que deve estar funcionando. Então a gente já consegue arrastar os nossos elementos de um lado para o outro. Vamos tentar remover o de cima. Eu estou no item errado. E será que eu estava fazendo os testes tudo no outro, pensando que estava dando certo? Mas acho que não. Não estava não. Eu acho que estava, na verdade. Tá. Então vamos recapitular. Primeiro vamos ver se o nosso dismissible está aqui. Beleza. Vamos tentar remover ele. E deu um crash. Certo? Vamos ver o que foi. Dismissible is still part of the tree. Tá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Sim. Tá. Então pessoal, a gente tem um erro aqui. Eu chamei com list index, e na verdade não é list index, né? Aqui é list, pronto, remove at, certo? Index. Esse remove at, ele vai remover o item da lista e ele vai retornar para a gente também. Então, ao mesmo tempo que a gente remove, a gente salva ele aqui no cache. Para falar a verdade, eu não esperava esse erro, não sei se vai ser isso mesmo, mas vamos tentar, eu acredito que seja. Porque o item ainda está lá na lista, né? Aí ele bugou o dismissible. Vamos fazer um hot restart, né? Um hot restart dessa vez. Deixa eu ver se tem algum item. Não tem nenhum. Ele acabou removendo mesmo, então deu certo lá. Vamos salvar alguns upload, save. Deixa eu ver. Uns 3 aqui. Beleza. Bookmarks, tá com os 3. Vamos tentar remover esse do meio aqui. Content remove. Vamos dar um undone. E isso aí, ele trouxe de volta. Opa. Esse é um negócio estranho aqui. Content remove, undone. E é isso mesmo. Retorna para a posição certinha. Undone. Vamos ver se o da tela está indo certo. Se a tela, opa, temos aqui algo de errado, não veio salvo. Espera aí, pessoal, tem alguma falha na nossa implementação aqui. Os conteúdos foram removidos mesmo com o nosso item sendo chamado. Então vamos ver aqui onde a gente errou nessa lógica. Os itens foram removidos mesmo dando um undone, né? Então vamos ver aqui. Tá ok, pessoal. Qual era o problema ali da lógica que estava falhando? Era aqui, ó, essa condição. Essa condição ela tem que ser negada, certo? Porque quando o delay acaba, o que é que eu vou verificar? Eu vou verificar se o item está na lista, certo? Só que o que eu estava fazendo, eu estava verificando se o item estava na lista e se ele tivesse, eu removia. Mas não é assim a lógica. Me atrapalhei. Desculpe por isso. A lógica é que ele não pode estar. Então, lembra que a gente deu o at remover logo aqui em cima? Então, quando o timeout acabar e o item não tiver mais na lista, né? Porque o item desaparece no momento que a gente tira aqui. Ele remove da lista, da barra lista. Ele ainda está salvo lá no nosso share, mas na lista para o usuário saiu, já a lista deu a visualização. Então aqui a gente verifica, esse item ainda está na lista de visualização? Tá. Se ele tiver, significa que o usuário deu o que? O undone, né? E adicionou ele de novo na lista. Se ele não tiver, significa que o usuário não deu o undone. Então nesse caso a gente remove ele.
Então tem que ser negado. A gente estava botando assim. Então mesmo que o usuário desse o andando, quando o timeout acabava, ele removia de todo jeito. Então a gente tem que estar com ele negado, certo? Foi uma falha minha realmente aqui. Eu não prestei atenção e no código também aqui de exemplo estava certo. Agora vai funcionar direitinho. Um hot restart aqui. Vamos salvar alguns aqui. Mais. Save. E vamos botar isso fazer também. Save. Beleza. Book upload. Temos aqui 3 itens salvos. Então vamos tentar remover o do meio. Undone. Vamos esperar mais ou menos 7 segundos. Dessa vez ele tem que ficar mantido na lista. Vamos voltar. Book. Ok, ele está ainda. Vamos tentar agora remover esse primeiro aqui dessa tela. Acessei, não quero mais esse. Upload remove. Quando eu voltar para a tela ele tem que estar atualizado sem esse item de upload. E é isso mesmo. Vamos tentar remover o último, dessa vez vamos esperar. Acabou. Ele até fez um set state aqui. E nosso book upload só deve ter um. E é isso mesmo. Pessoal, a gente acabou de fazer o nosso bookmarks. E tecnicamente acabou. Mas eu vou falar com vocês sobre um bug que provavelmente vai acontecer se a gente manter desse jeito. Então, o que vai acontecer? Se eu tentar fazer o seguinte, ó, fazer um search. Se não tá, vamos adicionar o search aqui quando eu adicionei, né? Na nossa action. Search está dando um fetch aqui. Mas enfim, a gente vai chamar o nosso show. Show search. Passando o contexto. E a gente vai mandar o nosso search upload. Eu acho que era esse o nome. Deixa eu ver se era. Não era não. Upload. Search page. Deixa eu ver o nome aqui. Search upload page. Beleza. Vamos clicar agora nele aqui. Pronto, a gente vai para o nosso search e vamos fazer alguma pesquisa aqui. Vamos selecionar. Não. Isso aqui mesmo. Beleza, feito o teclado aparecer aqui. Vamos fazer o nosso search nessa data. E beleza. Ele trouxe aqui uma pesquisa, tudo certo. Vamos voltar aqui para nossa tela. Vamos voltar para nossa tela de home. E agora vamos acessar o nosso bookmarks. Aqui. Something there was a problem to access the local data. Ou seja, aconteceu algum exception no nosso banco de dados que ele não conseguiu trazer os uploads. E por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o share preference, a gente só tem uma instância do nosso share preference. Aqui, se eu abrir o nosso container injections. Pronto, todas as nossas filters eles estão usando só uma instância do share preference. O share preference ele só tem uma instância por padrão, né? E eu confesso que não consigo confirmar com certeza, mas eu acredito que não tem como você ter mais de uma instância, como por exemplo você tem no River, certo? Mas enfim, o que é que acontece? Então, beleza, a gente está acessando tudo o mesmo banco de dados, né? Toda a mesma base. E qual é o problema disso? O problema é a lógica que a gente usou para pesquisar pelos nossos uploads. Se a gente for lá no nosso Data, vamos aqui em Data, Data Sources, Book, vamos acessar o nosso Implement. Vamos abrir também aqui o nosso Search, Remote, local, para vocês verem. Na nossa função de trazer todos os uploads, o que é que a gente faz? Primeiro a gente traz todas a nossa lista, né? E depois a gente vai aqui lista por de chave por chave, né? Desculpa, a gente traz primeiro a nossa lista de chaves e depois a gente vai aqui chave por chave trazendo o nosso JSON salvo, né? getString, e convertendo ele para o nosso upload model. O que acontece é que quando a gente faz um search de alguma coisa, a gente cria uma nova chave na nossa lista. Que chave é essa? É o histórico key, certo? É a chave que a gente cria.
Então na hora que a gente está fazendo esse loop aqui, o histórico que entra aqui, ele vai retornar a lista de históricos, e obviamente a lista de históricos não é um padrão JSON decode. Então nessa hora aqui a gente vai ter um exception, porque ele não vai conseguir converter a string para um JSON e para o nosso upload model. Como a gente vai contornar isso então? A gente vai ter que jogar essa string para fora do nosso share preference local, para que o nosso bookmarks também consiga acessar ela e excluir ela, certo? Então o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar essa chave aqui, Ctrl X, vamos remover ela, vamos adicionar no nosso core, vamos criar uma pasta, vamos criar só um arquivo aqui chamado share keys.dart. Vamos adicionar, isso aqui vai ser uma classe, né? Obviamente, vai chamar de shared keys, e aqui dentro a gente vai adicionar ela, a chave que a gente acabou de copiar. No caso ela vai ser static e não vai ser privada, histórico aqui, dessa forma. Então lá no nosso search local, primeiro a gente vai importar, né? Vamos remover isso aqui, historic keys. O que você está achando? Ah, sim, tem que chamar a classe, obviamente, né? Então a gente vai ter o nosso share keys, historic key, agora sim. E aqui também a gente vai mudar para nosso share historic keys. Bom, isso já é suficiente, o nosso search vai funcionar corretamente assim. E agora no nosso dataset do bookmarks, que traz a lista, a gente vai adicionar uma verificação. Primeiro a gente vai verificar se ele não é nulo, né? Mas a gente vai adicionar também um ir aqui, né? Então a gente vai chamar o nosso upload add se o upload não for vazio e se a nossa key, na verdade é melhor nem colocar aqui, acho que é melhor jogar, não, vamos jogar mesmo aqui, não vai fazer diferença não. E se a nossa key, certo, for diferente do share key, historic key. De cara, isso não é a melhor forma, porque se a gente começasse a criar chaves para outros elementos, isso aqui ia virar uma bagunça. A gente ter que colocar essa comparação aqui. Seria interessante pensar em uma forma mais inteligente. Como esse app está no fim e essa é a única funcionalidade, a gente vai colocar direto aqui nessa verificação. E ele já vai ser suficiente, mas de longe não é a forma mais elegante de fazer. Bom, vamos dar um hot reload e ver se ele já é suficiente. Vamos voltar aqui, vamos acessar o nosso bookmarks. Ele deu erro de novo. Vamos fazer um reset e ficar de olho para ver se ele não errou na nossa lógica. Chave for diferente, aí ele entra. É isso aí. Bom, ainda está dando um erro. Deixa eu ver então o que eu estou fazendo de errado. Bom, vamos portar por outro caminho então, mais fácil. Depois que a gente pegar a nossa lista de chaves, a gente vai fazer o que? Como é uma lista de chaves, vamos fazer keys, pronto, remove, e vamos colocar aqui o nosso share keys, history keys. Beleza? Se tiver o item ele remove, se não tiver ele não remove. Vamos atualizar aqui, hot reload apenas. Agora sim, a gente trouxe o nosso item certinho. E o nosso search também está trazendo o histórico certinho. Perfeito. Então é isso. Temos o nosso aplicativo com a lista do nosso upload, com o nosso bookmarks, com o nosso search, certo? E também com a nossa função de Picture of the Day, que traz a imagem do dia. Já tem até um vídeo hoje. A opção de salvar, compartilhar as mídias e tudo mais. Então esse foi o app, esse foi o fim dessa série, que demorou bastante. Mas enfim, a gente tem um app. Tem alguns ajustes finos para fazer, mas eu não vou fazer em vídeo, não tem necessidade. Por exemplo, esse item ficou escuro, depois eu vou ver por que é. Mas eu posso atualizar e jogá-la depois. Eu vou deixar o link aqui no GitHub, então se você quiser comparar a aplicação que eu fiz com o seu resultado, pode ir lá. Se quiser favoritar também o repositório, vai ser muito interessante. E se você tiver, eu aconselho também que você veja pontos de melhoria
onde pode melhorar no código, onde pode melhorar na interface e faça um aplicativo além desse, né? E suba lá no repository e marca Caju, né? Diz que foi baseado no nosso projeto e faz algo diferente. Eu tenho certeza que esse app a gente trabalhou muita coisa importante no desenvolvimento de software. Trabalhamos com Clean Architecture, TDD, Block e além de acessar inúmeras funcionalidades bem interessantes do Flutter, como salvar arquivos, acesso a APIs, salvar dados localmente e muito mais. Então aqui para finalizar, eu digo que se você gostou dessa série, se você gostou de toda essa campanha, todo esse aplicativo que a gente fez, deixa o like aqui nesse vídeo, é muito importante, ajuda demais o canal e não custa nada, nem um centavinho para você. E se inscreva no canal, que a gente vai ter sim mais conteúdos e logo mais eu quero estar trazendo novas séries como essa para a gente explorar outros elementos do desenvolvimento de software, desenvolvimento de aplicativos, certo? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!